Fala galera, vamos dar início agora à aula de resolução de questões sobre o tema representação fiscal para fins penais. Galera, tema com custo-benefício excelente. Por que, Porque tem esse tópico específico no seu edital, representação fiscal para fins penais, e esse tópico só está presente em um artigo lá do RPAT, o artigo 186. Vai ter lá o artigo 186, o caput, o parágrafo 1º com seus incisos e o parágrafo 2º. Ou seja, conteúdo pequenininho para uma coisa que com certeza vai estar na sua prova, menos uma questãozinha vai cair. Então, a aula aí que vale muito a pena assistir com calma. Show de bola? Sem mais delongas, vamos embora para a questão. João, funcionário encarregado da verificação de lançamento de tributos da Secretaria de Estado da Tributação, em conluio com a empresa Beta Limitada, auxiliou na obtenção de receitas para supressão de ICMS, conduta esta suscetível de caracterizar crime contra a ordem tributária. Então a gente tem aqui um servidor, João. Aqui é o encarregado de verificar o lançamento de tributos, agindo em conluio com a empresa Beta. Então, João está participando aqui de um crime contra a ordem tributária. O diretor da unidade regional de tributação, a qual João está subordinado, após minuciosa verificação, tomou conhecimento inequívoco do fato. Considerando as disposições do RPAT do Estado do Rio Grande do Norte acerca da representação fiscal para fins penais, assinale a alternativa que indica corretamente o procedimento legal a ser adotado pelo diretor da URT, que é a Unidade Regional de Tributação, e a consequência de sua eventual inércia, ou seja, se ele prevaricar, aí se não tomar as atitudes previstas na norma, qual a consequência para esse diretor? Galera, antes de adentrar nas alternativas, vamos fazer como a gente sempre faz, dá uma olhada no assunto, tá? Na lei, no dispositivo que trata do assunto. E o assunto está aqui, como eu falei, no artigo 186 da RPAT, fala: as autoridades administrativas da Secretaria de Tributação que tiverem conhecimentos de fatos suscetíveis de caracterizar crime contra a ordem tributária são obrigadas, então no caso de crime contra a ordem tributária, ou seja, houver indícios, fatos suscetíveis, foi constatado pelo auditor fiscal, fatos suscetíveis aí a ser enquadrado como crime contra a ordem tributária, esse auditor fiscal é obrigado ao quê? A representar sobre a ocorrência quem? Ao Ministério Público Estadual, com os elementos comprobatórios da infração, após... Isso daqui tem até súmula do STF, galera? Salvo engano, súmula 29. A representação fiscal só pode ser feita, representação fiscal para fins penais só pode ser feita quando o crédito tributário tiver sido definitivamente constituído. E o que é isso, Rafa? Definitivamente constituído? Aprende lá no direito tributário. Quando não couber mais recurso na esfera administrativa. O contribuinte tomou alto, não ofereceu impugnação, passou o prazo, não cabe mais recurso. Então, definitivamente constituído. Entrou em recurso de primeira instância, perdeu o prazo para entrar com recurso de segunda instância. Definitivamente constituído também. Entrou em última instância administrativa e perdeu. Definitivamente constituído. É quando não houver mais possibilidade de recurso. Tá? Só aí que pode ser feita a representação fiscal para fim penal. Tá? Então tá aqui, após proferida decisão final na esfera administrativa sobre a exigência do crédito tributário correspondente, tá? Então, o crédito tributário tem que estar plenamente exigível. A representação penal será formalizada simultaneamente com a exigência do crédito tributário, ou até no máximo 72 horas após essa exigência do crédito tributário. Então, assim, foi feito o ato aí que formaliza que o crédito tributário está completamente exigível, definitivamente constituído. A representação, se o fato aí desse crédito tributário, se fato relacionado ao crédito tributário configurar e tiver indícios de crime contra a ordem tributária, a representação deve ser feita simultaneamente a esse ato que declara a formalização final aí definitiva do crédito, ou em até 72 horas. O prazo limite é até 72 horas após essa formalização aí da exigência do crédito tributário. Então, gravar esse prazo aqui, tá? Máximo de 72 horas. Tá? Máximo de 72 horas após o ato de que constitui aí a exigência definitiva do crédito tributário. E nessa representação fiscal para fins penais deve conter o quê? A descrição do fato, o modo de proceder das autoridades administrativas, como foi feita a fiscalização e os efeitos pretendidos ou alcançados dessa fiscalização,
A qualificação das autoridades administrativas, auditores fiscais que foram responsáveis aí pela fiscalização, e dos responsáveis pelos fatos, ali sócios administradores, laranjas, tá? São os exemplos. 3. A qualificação de terceiros, aqui que entra, por exemplo, os verdadeiros sócios, no caso dos sócios serem laranjas, em benefício de quem foram praticados os atos, se pessoas diversas das anteriormente citadas. Ou seja, se for constatado lá, por exemplo, vai estar lá o quadro dos sócios, na representação. Tá? Mas foi constatado na fiscalização que, na verdade, quem são os verdadeiros donos são outras pessoas. Então, na verdade, são terceiros. Estou citando um exemplo aí de terceiros. Tá? Esses terceiros também têm que constar na representação fiscal para fins penais. As provas materiais colhidas pelas autoridades administrativas junto ao sujeito passivo ou terceiros envolvidos. Então, todas as provas colhidas na fiscalização devem seguir na representação. Deve constatar nessa representação também as diligências realizadas pelos auditores, os termos lavrados e os depoimentos colhidos que embasaram o convencimento das autoridades administrativas. E por fim, lógico, né, pessoal, cópia do lançamento do crédito tributário se formalizado. Se houve, além dos indícios constatados, a formalização de auto de infração, tem que estar toda a cópia desse auto de infração, né, não só do relato, mas todos os documentos que o sustentam. Show de bola? Quando o funcionário... Parágrafo 2º. Quando o funcionário encarregado da verificação de lançamento de tributos concorrer por qualquer meio, e é o caso, né? O funcionário lá da questão encarregado da verificação do lançamento, ele concorreu para a execução do crime, junto com a empresa, agiu em conluio com a empresa, então é o caso da nossa questão. Para a prática contra o crime... Para prática de crime contra a ordem tributária, o diretor da URT, da Unidade Regional de Tributação, a qual o servidor estiver subordinado, deve, a obrigação, no prazo de 72 horas, enviar a representação para quem? Ao secretário de tributação. Então, o diretor da URT tem que enviar uma representação ao secretário de tributação ali, comunicando nessa representação o ato de corrupção efetuado pelo funcionário encarregado da verificação do lançamento de tributos, a fim de que seja iniciado o competente processo sem prejuízo do procedimento criminal cabível. Então vai ter que ser penalizado no âmbito administrativo e no âmbito criminal. O desrespeito ao disposto no parágrafo anterior, ou seja, se o diretor da ORT não cumprir, né, não enviar essa representação no prazo de 72 horas, torna o diretor da ORT conivente com o funcionário público, incurso nas mesmas penalidades. Então ele fica, o diretor da ORT, ele fica sujeito às mesmas penalidades do funcionário corrupto, a que este estiver sujeito. Então vamos voltar lá agora para a questão e matar a questão, né? Então vamos lá, o que o diretor tem que fazer? O diretor deverá representar sobre a ocorrência diretamente ao Ministério Público? Não. Primeiro, o erro já está aqui, porque a representação do diretor é ao secretário de tributação. Então, o primeiro erro da afirmativa já está aqui, né? Está no parágrafo 2º do artigo 136. No prazo máximo de 10 dias, não. Prazo que ele tem para enviar para o secretário de tributação, 72 horas. A inércia configurará preclusão administrativa, mas não sujeitará às penalidades criminais. Não, ele fica sujeito às mesmas penalidades. Tá, ok? Então a questão está errada e a gente vai estar errada. O diretor é obrigado a representar o Ministério Público apenas após proferida ou não. Ele é obrigado a representar diretamente o secretário de tributação. O diretor deverá formalizar a representação penal simultaneamente com a exigência do crédito tributário, encaminhando não. Tem nada de encaminhar para a Procuradoria-Geral do Estado, é para o secretário de tributação. O diretor deverá enviar a representação ao secretário de tributação, perfeito, no prazo de 72 horas, excelente, certinho, a fim de que seja iniciado o competente processo. Certinho. O desrespeito a essa norma torna o diretor conivente com o funcionário faltoso, incorrendo nas mesmas penalidades a que estiver sujeito. Perfeito, galera. Gabarito letra D, conforme artigo 186, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Isso mesmo, parágrafo 2º e 3º? Isso mesmo. Ok? Tá aqui a fundamentação legal da resposta. O diretor deverá enviar a representação ao secretário de tributação imediatamente. Imediatamente não, porque é prazo 72 horas, né? Até 72 horas. Não havendo prazo fixado em horas, há o prazo, né, 72 horas, na legislação. A eventual omissão o tornará solidariamente responsável pelos tributos não arrecadados. Não, ele fica sujeito às mesmas penalidades a que estiver sujeito aí o
funcionário corrupto. Show de bola, galera. Grande abraço a todos, beijo no coração, fiquem com Deus.